Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, 23 de março, trazendo para vocês mais um conteúdo relacionado à revisão da vida toda. Hoje eu vou falar especificamente da importância do amicus curiae, ou conhecido como amigo da corte. Eu quero mostrar para vocês se de fato o papel do amicus curiae ele é importante no processo. Se não vai simplesmente tumultuar. Por que tumultuar? Porque sabemos que tem muitas pessoas que estão habilitadas, muitos advogados que estão habilitados no processo, no julgamento da revisão da vida toda, para defender os interesses dos aposentados. E o amicus curiae, ele é um terceiro que não faz parte do processo, mas que deseja ingressar no processo para intervir ali como um colaborador. E isso é muito importante porque existem muitos precedentes de outros julgamentos que o amicus curiae, o amigo da corte, ele foi admitido ali como terceiro da causa, interessado ali em ajudar e mudou o convencimento dos ministros do STF. Já teve julgamento que houve essa mudança de entendimento. Eu vou mostrar para vocês que recentemente houve pedido de 3 instituições a fim de ingressar ali nos autos do STF para fazer a defesa dos aposentados também. Sendo assim, gostaria de agradecer a presença de vocês. Antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Convido você também que está me vendo, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana gravo um conteúdo novo e você pode ficar sabendo, tá bom? Eu gostaria de mostrar para vocês, então, primeiramente lá o site do STF. Depois que houve o pedido de destaque do Nunes, do ministro Nunes Marques, houve várias petições de manifestação, pedidos de consideração, também pedidos de advogados que apresentaram ali a defesa de seus clientes para ser aplicada a regra mais vantajosa, a vida toda. Enfim, mas hoje eu gostaria de tentar para vocês somente os pedidos que foram apresentados ali no STF para ingresso nos autos como amicus curiae. Então, houve as manifestações dia 9, duas no dia 9. Essa daqui, 15.296. A outra peça, 16.831, cadê? Essa daqui, amicus curiae, ingresso de amicus curiae. E a última que foi peticionada ontem, 19.453. Inclusive, essa dica aqui quem deu foi a Márcia. Um abraço, Márcia, se você estiver vendo. Todos os dias ela manda uma mensagem no WhatsApp, trazendo alguma informação importante. E eu acolho com muito prazer, E essa daqui, então, que eu grifei para vocês, foi a última peça que foi juntada nos autos. Como que você faz para verificar essas peças? Se você ainda não sabe, aqui, nesse ícone Peças, deixa eu aumentar a tela para vocês. Nesse ícone Peças, você clica aqui, você desce para baixo, aí vai aparecer o processo completo. Você tem que ir lá no final da página. E aqui aparecerão as petições que foram protocoladas. Aí aqui é de ordem decrescente, foi a última. Aí você clica aqui no ícone. Você vai clicar no mais, no começo da petição. Depois clica no ícone da informação. Vai aparecer a peça. Você pode fazer o download aqui, tá? Então, a peça 19.453... 16.831, que é essa daqui, e a 15.296, 15.296, essa daqui, foram peças de petições do pedido de ingresso do amicus curiae. Eu vou ler todas para vocês, vou fazer um esboço, para mostrar para vocês, então, quem são esses que pediram para ingressar como amicus curiae, e a importância deles no julgamento ali do STF. Alguns já tiveram interferência ali nos julgamentos e foi positiva essa interferência, Graças à atuação deles que mudou ali o cenário do julgamento dos processos que eu vou trazer para vocês. Antes, eu gostaria de convidar vocês e dar um conselho. Quando houve a devolução dos autos pelo ministro Alexandre de Moraes, lá no plenário virtual, no dia 25, que voltou o julgamento plenário virtual,
Muitas pessoas me procuraram. Acho que num dia eu tive mais de 200 mensagens no meu WhatsApp, no mesmo dia. Como eu tenho os meus contatos disponíveis, não é difícil de encontrar na mídia, então as pessoas começaram a mandar mensagem e ficou muito tumultuado. Por quê? Porque eles viram que o voto do ministro Alexandre de Moraes foi favorável, a revisão da vida toda estava sendo decidida a favor dos aposentados. Então, muitos que estavam aguardando a decisão do julgamento decidiram procurar em cima da hora. A minha sugestão, um conselho que eu deixo para vocês, não faça isso. O processo ele vai ser reiniciado, plenário físico. Haverá a deliberação ali sobre as questões de ordem que foram suscitadas já no processo. E a minha recomendação é porque esse processo ele vai continuar. Tem muitas pessoas que vieram falar comigo, estão desanimadas, tristes, que acham que essa revisão não vai dar em nada. Mas não pode dizer isso ainda, porque o processo vai continuar. Vai começar do zero, vai continuar. Não sabemos o que pode acontecer. Eu acredito que essa revisão ela pode ser positiva. Por quê, gente? Porque vocês estão sendo muito bem representados. O STF ele está sendo pressionado. Eu tenho certeza que o STF não está fazendo vista grossa para o julgamento desse processo, tá? Então, a minha recomendação é que você que ainda não procurou um escritório, um profissional que já é aposentado, recebe um benefício e que você preenche os requisitos para fazer a revisão da vida toda, faça, não deixe para a última hora. Por quê? Porque a maioria dos casos não tem as documentações necessárias. Por exemplo, um dos principais é a cópia do processo administrativo. Nele, nós podemos analisar e verificar se há divergências na análise e na conclusão, ali, na concessão do benefício do segurado. E principalmente, gente, quando você tem a mentalidade de que você não quer ir atrás da revisão da vida toda porque acha que não vai dar em nada, muitos casos de pessoas que vieram me procurar, eu fiz a análise para fazer o cálculo da revisão da vida toda, mas eu identifiquei que a aposentadoria estava errada. Então não precisa aguardar a revisão da vida toda. A gente faz a defesa e entra com pedido de revisão porque o benefício está errado. E a maioria das pessoas não sabem disso. Então não se trata só de revisão da vida toda. Quando você procurar um profissional, ele vai analisar o seu benefício de uma forma geral. Se houve erros, se você se encaixa em outros tipos de revisões, se o seu benefício de fato já superou o prazo decadencial, então é um universo muito grande aí. Minha recomendação é que você não deixe para a última hora, porque em muitos casos vai faltar documentação e para fazer o requerimento dessa documentação demora, E às vezes a pessoa quer deixar para o final, quer tudo rápido, tudo na hora e não dá tempo. Então, faça agora com calma. Esse processo pode demorar a ser julgado, não sabemos. E na hora certa você vai entrar com o pedido, sem pressa, tá? E principalmente também, não deixe de fazer cálculo. Eu já verifiquei que teve casos de pessoas que não fizeram o cálculo. Simplesmente buscaram o direito, buscaram o profissional juntou, fez a peça e falou, ele tem direito, Tem contribuições antes de 94, bacana, mas e aí, como que fica esse cálculo? Por quê? Porque o benefício ele pode diminuir. Ontem eu fiz que o benefício do segurado diminuiria drasticamente com a revisão da vida toda. Tenha muito cuidado com isso, tá bom? Essa dica para vocês ela é valiosa, presta atenção, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas sem saber, tá? Vamos lá, gente, ó. Esse daqui foi o primeiro pedido de ingresso, que foi da DPU, aquela petição 15296, e lembrando, a DPU ela é Defensoria, até vi uma postagem da DPU, a DPU é Defensoria Pública da União, ela defende os interesses das pessoas, no caso em específico são os aposentados, mas elas defendem o interesse das pessoas que estão na parte contrária ali da ação. Elas não defendem o interesse da União, elas defendem o interesse da parte contrária. A AGU que defende os interesses da União, que é a Advocacia Geral da União. Aí a DPU postou uma publicação recentemente de que escreveu assim, DPU não é AGU, só para fazer uma brincadeira para diferenciar. Então a DPU, Defensoria Pública da União, lá atrás ela já havia feito o pedido de ingresso nos autos do julgamento da revisão da vida toda. Eles dizem o seguinte, que em junho de 2021, a DPU ela formalizou um pedido de ingresso como amicus curiae, no processo. E em setembro foi indeferido o ingresso deles pelo ministro Gilmar Mendes, sobre o argumento de que o pedido de ingresso ele deve ser feito antes do julgamento ser iniciado.
É essa a alegação do ministro, ele indeferiu o ingresso da DPO. De fato, a DPO ela fez o pedido em junho, só que ele foi apreciado em setembro e negado. Sob a alegação de que já tinha passado o prazo para ingressar como amicus curiae, né? Ele era extemporâneo. Não obstante, a DPO apresentou o pedido agora. Por quê? Porque vai iniciar o processo no plenário físico, então ainda não foi iniciado, ele pode pedir o ingresso dele ali como amicus curiae no processo. Como o presente pedido, a DPO não pretende rediscutir os fundamentos que levaram ao indeferimento do seu pedido como amicus curiae, antes pretende destacar que o estágio avançado do processo que motiva o indeferimento já não persiste, ou seja, vai começar um novo julgamento, um novo processo. Vamos lá para o final. Eles dizem o seguinte no pedido: pelos motivos expostos, requer-se a reconsideração da decisão proferida em setembro de 2021 para admitir-se a DPO como amicus curiae e, nessa condição, ter-se em consideração a manifestação de mérito formalizada na peça 47. Então, esse daqui a DPO fez um pedido de ingresso como o terceiro interessado na causa, como amicus curiae. É bom vocês terem um aliado com a DPO também. E a outra peça foi, posteriormente, que foi aquela peça 16831, foi do Sindicato Nacional dos Aposentados. Deles aqui eles já fizeram uma fundamentação também. Eles vieram requerer a habilitação deles como amicus curiae, o processo. Sabe qual que é a importância também da intervenção? É que vocês terão muitas pessoas para fazer a sustentação oral, fazer a defesa ali, sustentação oral. Aí vai ser presencialmente ali. E nessa sustentação oral, muito com certeza eles podem induzir ali e mudar o convencimento dos ministros quanto ao seu voto. Então, deixa eu ir para o final, para muita coisa. Eu quero ler aqui alguns pontos que eles influenciaram no voto, na decisão de muitos julgados aqui. Em 2011, o acordo proferido pelo STF determinando que o INSS procedesse no âmbito administrativo, a revisão de benefícios, que foram concedidos antes da vigência do novos tetos, né, que veio pela emenda constitucional 98, e que tenham sido calculados sobre outros limites. Aí, nesse caso, o INSS ficou inerte, né? E o sindicato, em parceria com o MPF, ele ingressou com uma ação civil pública para garantir o direito da revisão dos segurados. E após a propositura dessa ação, observando os princípios da economia e solidariedade processual, as partes celebraram um acordo e foi revisto mais de 130 mil benefícios. Ou seja, né, por causa da intervenção do sindicato como amicus curiae, esse processo que o INSS tinha se mantido inerte, ficou quietinho, falou nada, foi feita ali, foi ajuizada uma ação civil pública em parceria com o MPF e deu andamento nesse processo, graças à intervenção ali de um terceiro. Outro caso que o Sindicato Nacional dos Aposentados citou foi os benefícios por incapacidade. Como dito anteriormente, o sindicato presta serviços de orientação e atendimento. Deixa eu ir na parte já aqui. Aqui, ó, eles propuseram a ação civil pública com o objetivo de impor ao INSS revisão no âmbito administrativo de benefícios previdenciários por incapacidade, a partir de 99, que o período base de cálculo foi considerado 100% dos salários de contribuição. Cabe revisá-los para que sejam considerados somente 80% dos maiores salários, conforme previsto no artigo 29. Essa ação civil pública, ela trata da revisão do artigo 29. Mesma forma, houve intervenção deles, né? Claro, com parceiro STF, MPF, recorre ali ao STF, mas graças à intervenção dele que trouxe a revisão do artigo 29. Muitas pessoas ali tiveram seu benefício corrigido. Por fim, a mais recente medida em defesa dos direitos dos segurados da Previdência Social, proposta pelo autor, foi a propositura da ação civil pública, número tal, cujo objetivo é condenar o réu à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de exigir a devolução de valores pagos por força de liminar, tutela antecipada ou sentença revogada e reformada por decisão judicial posterior. Do que se trata esse caso aqui? O juiz manda determinar, instituir o benefício ou correção, só que lá no final do processo, a decisão, ou em instância superior, a decisão ela é reformada, ela é corrigida, ela pode ser julgada improcedente. O que o INSS faz? Ele ingressa com uma ação pedindo a devolução desses valores que
que foram pagos como medida liminar. E eles interviram ali dizendo que esses valores pagos foram pagos em caráter alimentar. Dessa forma, não há que se falar em devolução. E eles foram bem-sucedidos nesses pedidos. Vejam, então eu estou trazendo para vocês a importância do amicus curiae. E aí no final eles desejam então, requer admissão e ingresso no feito na qualidade de amicus curiae na revisão da vida toda, tá? Eles fizeram esse pedido em dia 15 de março. E por fim, que foi a petição que foi protocolada ontem, foi da IBDP, né?